Bem-vindos ao programa Na Conversa, com Nayara Garcia. Prepare-se para uma jornada envolvente, repleta de histórias, bate-papo leve, reflexões e muitas risadas. Em um espaço onde as vozes femininas se unem para explorar os mais diversos assuntos que fazem parte da vida das mulheres e com orientações valiosas. Na Conversa, com Nayara Garcia. Oferecimento: Imobiliária Cruzeiro do Sul. Compra, venda e locação de imóveis em Oswaldo Cruz e região. São mais de 2 décadas adquirindo conhecimento para proporcionar a você uma negociação mais simples, rápida e eficiente. Imobiliária Cruzeiro do Sul, na Avenida Brasil, 963. Telefone WhatsApp 18 3528 2239. Go Odonto. Canal, cirurgias, implantes, ortodontia, clareamento, lente de contato, restaurações e faceta dental. Go Odonto Unidade Oswaldo Cruz, na Rua Salgado Filho 258. WhatsApp 18 99630 5074. Deixe a sua casa mais bonita e confortável com produtos da La Casa Presentes e Decorações. Na La Casa, você encontra o que há de melhor no segmento de presentes. São muitas opções em peças decorativas, cama, mesa e banho e móveis, com produtos altamente qualificados e diferenciados. La Casa Presentes e Decorações, na Rua Armando Salles, 786, Centro, Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4087. Cheiro e Charme Modas, loja especializada em confecções, cosméticos e acessórios, onde você encontra as melhores opções em presentes e produtos para o seu dia a dia. Cheiro e Charme Modas, na Avenida Brasil 648, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 4222 ou 18 99615 4222. Simafa, venda de materiais elétricos, hidráulicos, máquinas elétricas, ferragens e ferramentas em geral. Na Avenida Brasil 1296, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 3110 ou 99750 3110. Pop Papelaria, a maior e mais completa papelaria da cidade e região, onde você encontra brinquedos, materiais escolares, materiais de escritório, de informática, presentes, acessórios, cafeteria, além de serviços de xerox, encadernação, plastificação, impressão e digitalização. Pop Papelaria, na Rua Hans Klotz, 538, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 1991 ou 18 99810 1775. Tatiana Vidotto, fisioterapeuta dermatofuncional e saúde da mulher. Tratamento corporal e facial, depilação a laser e criolipólise. Agende uma visita pelo 18 99738 8230 em Oswaldo Cruz. Se você procura por sapatos elegantes, confortáveis e de alta qualidade, a Érica Piccolo Calçados Femininos é o lugar certo. Aqui você encontra uma ampla variedade de sapatos, bolsas e acessórios femininos multimarcas para todas as ocasiões. Érica Piccolo Calçados Femininos, na Avenida Presidente Vargas 529, centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 7660 ou 18 99720 7660. Luance Produtos de Limpeza e Serviços. Na Luance você encontra os mais diversos produtos de limpeza para o seu dia a dia. Além de tratamento de pisos e limpeza em geral, somos especialistas no segmento de materiais para limpezas residenciais ou comerciais, com mais de 25 anos de experiência e atendimento de qualidade. Luance Produtos de Limpezas e Serviços, na Rua Armando Salles 990. Telefone WhatsApp 18 3528 3043 em Oswaldo Cruz. Elegância, perfumes e cosméticos. Aqui você encontra uma ampla variedade em perfumaria, produtos para cabelos, corpo e banho, unhas e maquiagens. Além de semijoias, bijuterias, bolsas, carteiras, cintos, lenços e muito mais. Visite a nossa loja e comprove. Você vai se surpreender com a qualidade dos nossos produtos. Elegância, perfumes e cosméticos. Na Avenida Brasil, 525, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4046. WhatsApp 18 99124 9001. Tendência, a loja da Mara. Na Tendência você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios, com estilos despojados e clássicos.
nas melhores marcas e acessórios, com peças exclusivas que combinam com seus looks. Tendência, a Loja da Mara, na Avenida Brasil 537, telefone 18 35 28 3407, no centro de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz agora tem Johanna Rocha Acessórios, uma loja de bijuterias e presentes contemporâneos, acessórios personalizados, letras de nomes, presilhas de cabelo, alianças em aço inox, correntes em malha no aço, prata 925 e um ótimo atendimento. Johanna Rocha Acessórios e Bijuterias, na Presidente Roosevelt 776, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone é o 18 996 52 5863. Compre na Lojas Real Móveis e Colchões e tenha os melhores preços e condições de pagamento de Oswaldo Cruz e região. Precisa de móveis novos para a sua casa nova? É aqui na Real. Precisa renovar os móveis da sua casa? É aqui na Real. Armário, mesa, cama, colchões, guarda-roupas e muito mais. Não fique na dúvida. Aqui na Real você encontra tudo o que sempre sonhou. Visite as nossas lojas. Loja 1, Avenida Brasil 503. Loja 2, Avenida Doutor Miranda 781. Esperamos por você. O Supermercado Bandeiras faz parte do seu dia a dia. Em nossas lojas, você encontra variedade e qualidade na hora de suas compras. Tem produtos frescos todos os dias na feirinha, carnes de qualidade em nosso açougue, padaria com pão quentinho toda hora, além de pratos prontos na rotisseria e um bazar completo. Visite nossas lojas na Avenida Estados Unidos 25 e agora também na Avenida Brasil, número 8. E para deixar tudo ainda melhor, estamos comemorando o nosso aniversário de 23 anos com muitos prêmios para você. No Supermercado Bandeiras, encher o carrinho é tudo de bom. Na Conversa, com Nayara Garcia. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos mais um episódio do Na Conversa. Hoje é um episódio muito especial. Eu tô até com um lacinho aqui, porque é algo que eu particularmente gosto muito. Quero falar sobre saúde infantil. Como você já me conhece, eu gosto de trabalhar com as crianças no período noturno, natalino. E hoje estamos com ela, maravilhosa, a doutora Caroline Bettoni. Carol, muito obrigada pela sua presença hoje à noite. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui e respondendo também às dúvidas de todas as mães aí que enviaram e de todo mundo que estiver assistindo. Meu boa noite para todo mundo. Cá, nos conte um pouquinho mais sobre você, porque todo mundo conhece você como uma doutora, mãe de gêmeas, pediatra, imunologista, alergista, mas quem é realmente a Caroline? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito simples, na verdade, né? Eu gosto de tudo muito simples, mas eu acho que não foge muito desse mãe de gêmeas. Eu acho que isso já ficou como rótulo, né? Assim como todas as mães, acho que chegam no consultório, é muito fácil a gente, às vezes, lembrar do nome das crianças e esquecer dos nomes das mães, né? Então, acho que uma das coisas que mais me marcou e que me marcam muito ainda é ser a Caroline, mãe das gêmeas, Júlia e Helena. E esse nome é muito bonito, né? Júlia e Helena. Até comentei com você que eu tenho Sim. uma sobrinha do coração que chama Júlia. E como que foi para escolher esses dois nomes lindos? Então, na verdade, eu escolhi um, que era a Helena. A Helena sempre foi o nome que eu sempre decidi. E o Fernando, que é o meu marido, ele tinha esse sonho de que quando nós tivéssemos um filho, que seria Júlia. Mas em nenhum momento a gente ia entrar numa batalha ali, né, de nomes, mas a gente nunca imaginou que seriam duas. Logo no começo, né? A primeira, né, logo na primeira gestação, vir duas meninas. Eu vou perguntar algo, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade. Você fez algum tratamento? Como que foi para você ter gêmeas? Ótimo você me perguntar isso, porque essa é a curiosidade de muita gente. Não, na verdade, eu nunca fiz nenhum tratamento. Foi até em uma das trocas de método contraceptivo. E eu acabei engravidando e quando eu cheguei no ginecologista, eu achei até mesmo que eu tivesse perdido a gestação, que eu não tinha, que eu não estava mais grávida. E o médico falou, olha, ela está grávida de gêmeos. Então, realmente foi um susto muito grande na hora.
Não fizemos tratamento nenhum, o susto veio e depois veio só a felicidade. É lógico, agora já, né? Porque tudo era muito difícil até então. É tudo novo, né? Tudo Por mais que novo. você é pediatra, eu acho que deve ter sido aquele misto, assim, meu Deus, e agora? Não é 1, é 2? Será que eu vou dar conta? É bem isso. Como que eu vou fazer à noite? Isso. E até os 6 meses, isso foi uma das coisas assim que eu e o Fernando, a gente quis muito e exigiu muito. E foi um combinado nosso, que até os 6 meses nós dois iríamos nos desdobrar para cuidar sozinhos das 2 meninas. Depois disso, não. Aí a gente até deixava as outras pessoas chegarem perto, sabe? Mas antes disso, a gente queria o tempo todo revezar. Então, se ele tivesse dado banho na Júlia, eu ia dar banho depois na Júlia. Ele dava na Helena, depois eu dava na Helena. A mamadeira foi a mesma coisa, a comida era a mesma coisa. Então, só depois dos 6 meses é que a gente resolveu contratar uma pessoa para nos ajudar. Antes disso, não. Porque também não tinha nem como você voltar para sua profissão se você não tivesse contratado alguém para te auxiliar. Com certeza, isso foi muito importante, né? Não só para a profissão também, mas eu realmente precisava também cuidar um pouco mais de mim também, né? Sair um pouco daquela maratona, porque foi realmente uma maratona se desdobrar em 2. Em dobro ainda. Em dobro. Já é difícil em uma, né? Isso que a gente ficou pensando. E o que levou você a ser médica, né? Ainda mais para a escolha da sua especialização? Eu me formei na medicina em 2009, fiz a medicina aqui em Presidente Prudente. E depois disso eu comecei a trabalhar aqui na região. Eu fiz plantões, trabalhei em UBS durante 3 anos. Para fazer a residência, a gente sabe que a gente recebe o médico recebe uma bolsa, né, para poder fazer a residência. E como meu pai é engenheiro eletrônico, a minha mãe é professora, então, assim, seria mais uma etapa que seria difícil ali. Então, eu preferi trabalhar durante esses 3 anos. É lógico que a gente, durante a faculdade, passa por várias áreas. Então, a gente experimenta algumas áreas, a ginecologia, a pediatria, a cirurgia, enfim. E a pediatria sempre me chamou muito a atenção, né? Principalmente por causa da força das crianças. Aquele sorriso que, mesmo que as coisas não estão dando certo, você olhar para aquela carinha e você saber que, no fundo, tem a esperança, sabe? Tudo no fundo, no fim, acaba dando certo. Então, isso foi uma das coisas que mais me motivou. E você tem alguma história marcante que te marcou muito na sua trajetória para poder estar compartilhando? Eu acho que uma história só é muito difícil, né? Porque são tantas crianças que a gente atende e tantas crianças que marcam a nossa vida. Mas eu acho que a situação mais marcante foi eu ter virado mãe e ter entendido que a pediatria é totalmente diferente depois que a gente realmente vira mãe. Então, antes eu tinha uma visão muito particular. Então, eu era um pouco mais rude às vezes, né? Eu era um pouco mais firme. E hoje eu entendo que nem sempre as coisas são 2 e 2 é 4 e a gente precisa ser mais maleável também, né? Então, isso mudou muito. Acabou trazendo o olhar da mãe para dentro da sua profissão. Da minha profissão, isso. Entendendo melhor, às vezes, quando elas falam, doutora, hoje eu não consegui fazer aquilo que você me pediu. Isso. Que às vezes eu não sou mãe, mas eu acompanho, né? Algumas leio. Então, o dia que eu for mãe também, já tem até para quem que eu vou levar. Ótimo. Então, você acaba ouvindo, né, de outras mães que têm uma certa dificuldade de falar não, de não dar alguns tipos de alimentos. Às vezes quer introduzir uma certa alimentação depois de 2 anos, mas vai numa festinha de aniversário, e às vezes um parente dá escondido. Então, você acaba até compreendendo quando a mãe realmente fica brava, porque não respeitam a opinião dela.
Isso mesmo. Até mesmo quando eles chegam no consultório e falam, olha, eu não consegui administrar a medicação. Então, assim, eu também já passei por isso. A Júlia também, às vezes, não consegue tomar algumas medicações, então, às vezes, a gente precisa fazer injetável. Então, assim, são coisas que a gente passa também, situações que a gente também passa por ser mãe. Então, é muito mais fácil de entender. E você tem algum desafio, algum perrengue que você passou na sua trajetória que te marcou muito? É engraçado que tudo, acho que você for me perguntar, eu acho que tudo vai lembrar da gestação, né? Porque, assim, eu acabei engravidando quando eu estava fazendo pós-graduação da alergia e imunologia. Que loucura! Deve ter sido uma maratona. Foi. E aí, para voltar realmente, né, a terminar a pós-graduação, foi muito dolorido, né? Eu acho que para todas as mães aí que precisam, às vezes, deixar o filho em casa, assim como eu, para poder ir trabalhar, para poder estudar, enfim, elas eram pequenas. Então, acho que esse foi um dos obstáculos, além da residência, né, de ter passado na residência, mas foi ter que deixar as meninas em casa pequenas para continuar estudando e ter que viajar para São Paulo. Deve ter apertado muito o seu coração, né? Com certeza. Querer fazer videochamada pro seu marido o tempo todo momento. Como é que estão as meninas? Você tá cuidando bem das meninas? O bom é que a tecnologia nos ajuda bastante, né? Sim, nós temos que usar ela ao nosso favor. Sim, e uma rede de apoio muito intensa. Isso é o mais importante. E você teve essa rede de apoio da sua família? Muito, muito. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Madrinhas, avó. Tá vendo como é madrinha, importante? Ó, eu chamo a minha madrinha de Ninha, até hoje. Que quando eu era pequena, eu tinha dificuldade para falar madrinha. Sim. E ficou Ninha. E toda vez que eu vejo ela, é Ninha. Eu não consigo chamar ela de madrinha. As minhas chamam a madrinha delas de Didi. Didi. Então, as fotos, os vídeos, então, assim, as videochamadas, como você disse, isso acalma muito o coração. Então, é isso que acalenta um pouquinho aí as nossas viagens e os trabalhos que a gente precisa fazer longe. Antes de a gente dar continuidade, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, tá? Vamos agradecer ao Imobiliária Cruzeiro do Sul, Supermercado Bandeiras, a Go Odonto, Cheiro e Charme, Cimafa, Pó Papelaria, a Tatiana Vidotto, Fisioterapia, Dermatofuncional e Saúde da Mulher, que foi uma das responsáveis pela Carol estar aqui hoje. Um beijo, Tati. A Erika Piccolo Calçados, Elegância Cosméticos, Luance Produtos de Limpeza e Serviços, Tendência Modas, a Loja da Mara e a Johanna Rocha, Acessórios e Bijuterias. Além desse cenário todo aqui, patrocinado pela Lojas Real, Móveis e Colchões, que são os móveis de linho, de madeira, que está super na tendência, na moda. E a decoração, né? Acho que a decoração que eu mais amo na época do ano, período, que é de Natal, que é da La Casa Presentes e Decorações. Você comentou sobre essa experiência de viagens, né? Não só a questão profissional. Agora é uma curiosidade que o pessoal sempre tem na vida particular mesmo. Como que você lida viajar com as gêmeas? Porque eu acho que você deve equilibrar a vida de médica, mãe, e tem algumas mães que sempre observam as suas redes sociais, que você acaba medicando um pouco antes. Como que essa viagem acaba sendo tranquila? Como que geralmente é viajar com as gêmeas sendo médica e mãe? Bom, a escolha do local é sempre... a gente sempre prioriza locais que tenham atividades recreativas, então sempre locais que elas iriam se sentir bem, né? Não só da parte de recreação, mas locais que sejam mais seguros, que a gente consiga lidar melhor também ali com todas as situações, mas eu não posso mentir, que a farmacinha a pediatra também leva. Tá? E ela é completa? Completa. Porque a gente leva o enfermeiro junto, que é o marido. Que então, ótimo, todo mundo já tá ali para ajudar. Todo mundo. E o que não pode faltar na farmacinha? Além do antialérgico da alergista, né, imunologista, o antialérgico, a gente leva também o antitérmico, a gente leva remedinhos para vômito, a gente leva remedinho também para diarreia.
né? Porque pode acontecer, uma pomadinha sempre que machucar, um antisséptico para poder uma machucadinha acontecer. Então, acho que são os básicos, assim, e é o que eu também indico para a maioria das mães também para ter ali na farmacinha. Então, esses são os remédios que você indicaria para qualquer família que estiver colocando o pé na estrada. Principalmente agora, né? No final do ano, que o pessoal adora viajar, né? Na praia, que tem aqueles montes de mosquito. Não esquecendo também dos repelentes, do protetor solar, né? Também, que agora não pode faltar. Então, mães, fica a dica, farmacinha completa com repelente, não pode esquecer. E protetor solar. Protetor solar, senão vira queimadura, né? E como que você equilibra as demandas da maternidade com a carreira médica, que ela é exigente, especialmente na sua especialização? Bem difícil, porque assim, eu não vou ter mais filhos. A decisão nossa sempre foi, agora, depois que veio as duas, é continuar somente com as duas. Então, eu tento estar presente em todos os momentos delas, assim. Então, eu me desdobro. Eu não posso ser duas, mas se for preciso, fechar a agenda do consultório, cancelar algum compromisso, eu sempre tento estar presente. Porque eu acho que é um momento único, que eu sei que eu não vou passar de novo. Então, eu tento. A gente tenta. Não deve ser fácil, né? Reunir a agenda. Às vezes surge alguns imprevistos, algum paciente que passa mal de última hora. Eu acredito que não deve ser fácil você conciliar com tudo isso. Não, até mesmo para a gente se sentir bonita, né? Como um dos patrocinadores da Tati, ela sabe muito bem. Às vezes eu falo, olha, eu vou chegar 30 minutos atrasada porque chegou um paciente passando mal. Então, me espera. Não, Carol, fica tranquila, que eu te espero. Então, assim, até para a gente se cuidar também, porque a gente precisa estar bem. A gente, por mais que a gente tenha os filhos e a gente é pediatra, a gente também precisa ter o autocuidado, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem consigo mesmo. Então, manter também a beleza ali também, né? E qual conselho que você daria para uma mãe que está passando por esse pós-gestação, na questão da loucura de sempre colocar o filho em primeiro lugar, que é óbvio, mas acaba se esquecendo? Que você comentou muito do autocuidado. Isso. Como que foi isso para você e como que você orientaria para essas mães? Eu sempre falo essa parte do autocuidado, porque assim, o puerpério, né, a pós-gestação, a gente realmente fica muito relaxada, né? A gente acaba se colocando sempre em segundo plano, justamente por essa sensação de abandono, né? Eu vou fazer uma unha, eu vou fazer um cabelo, eu vou abandonar o meu filho, né? E na verdade não é um abandono. Você também precisa se cuidar, né? Você precisa se sentir bem, você precisa estar bonita, o seu marido precisa te achar bonita, as pessoas precisam te achar bonita. Então, assim, como que eu também poderia voltar para a minha profissão e voltar com aquela cara de acabada, né? Aquela cara com olheiras, cheia de olheiras. Então, não, eu tenho que estar bonita também e tenho que me olhar no espelho e me sentir bonita. Então, não pode achar que está abandonando o seu filho. Você tem que se cuidar e se manter sempre bonita. Eu acredito, não sei se realmente é isso, você me corrige. Claro. Mas eu acredito que com os filhos vendo a mãe desta forma, como você comentou, eu acho que acaba inspirando eles. Incentivando cada vez mais. A ser melhores, a ir em busca do autocuidado, que eles podem chegar até mais longe. Porque tem aquelas palavras de incentivo, com né? Certeza. Olha, você pode, vai lá, você consegue. Ao contrário de, você não consegue fazer isso. Então, acho que ele tendo como um exemplo da mãe ótima colocação. Ao lado, eu acredito que incentiva, né? Sim, com certeza, eu também acho. E isso inspira cada vez mais as mães e as crianças também a proporcionar essa segurança maior também para que ela possa se cuidar. Acaba ficando mais corajosas, acreditando nelas, que conseguem. Cá, quais foram os principais desafios que você enfrentou como médica e que você superou algum obstáculo que você teve? Eu sei que a gente comentou sobre a questão dos desafios, sobre a questão da sua gestação. Sim. Mas e na medicina?
Eu acho que o obstáculo maior foi, sim, terminar, tanto a fazer a residência, fazer a pós-graduação. Esses foram os maiores obstáculos da minha vida, assim, profissional, né? Porque depois que você faz a medicina, você tem várias maneiras para conseguir a parte financeira, mas você também precisa ter a sua realização pessoal, que eu acho que é o mais importante. Então, eu acho que esse foi um dos mais difícil dos obstáculos aí. Foi questão da educação financeira, da realização da independência, de Sim. poder proporcionar uma educação melhor para suas meninas, né? Porque você acredita que depois que você vira mãe, tudo é em volta dos filhos. Sim. Porque, como eu comentei contigo, na parte da residência, nós recebemos uma bolsa, né? E essa bolsa é muito baixa. Então, assim, não dá para manter um financeiro que você já estava acostumado a ganhar trabalhando em plantões, em postos de saúde, enfim. Então, quando a gente faz a residência, o salário é muito baixo. Então, quando a gente vai se sustentar em uma outra cidade e trabalhando 24 horas por dia, então a gente precisa, sim, daquele patrocínio que todo mundo fala. Sim. Pois é. E eu sabia que eu iria precisar novamente desse patrocínio. E era uma sensação que eu não queria mais. Então, eu realmente precisei voltar e a gente tem que dar o braço a torcer e precisa da ajuda, sim, para continuar. Então, esse foi o maior dos desafios também. Foi algo que te impactou muito na sua profissão? Sim. E qual a sua maior conquista, assim, no sentido da sua área de especialização, acho que você chegou no topo e você é aqui que realmente eu desejava estar? Eu acho que eu ainda não cheguei nesse topo. Isso é bom, que você busca ainda mais, né? Sempre procuro mais e mais. Semana retrasada, eu fui passear com as meninas, mas ao mesmo tempo teve o congresso de alergia e imunologia, então eu estive em Maceió no congresso. Então eu sempre tento me aperfeiçoar, eu sempre quero estudar mais e mais para poder sempre passar o meu melhor para todos os pacientes. Conhecimento é poder, ninguém tira de você. É verdade. E como que você impacta na sua família sobre as suas viagens? Eu achei que você estava viajando com a família, mas no final você foi no congresso. Aproveitei as duas coisas. Como que você une isso? Como que isso acaba impactando? Porque eu acredito que a maioria das mães, assim, como eu não sou, mas eu olho, fica curiosa para saber como que você acaba conciliando isso. Eu acho que agora tá dando tudo certo. Elas já estão grandinhas, elas já entendem melhor. Até mesmo em algumas áreas que eu atuo, né? Eu acabei fazendo medicina estética. Então, algumas áreas que eu acabo atuando dentro da área da estética, as minhas meninas, elas encontram alguns clientes que são mais velhos, né? E elas falam assim: olha, mamãe, a cliente... Que bonitinha. Mamãe, você vai ficar hoje até mais tarde porque você vai ter mais uma cliente. E elas ficam felizes da vida, sabe? E elas adoram encontrar as pessoas na rua e falar: olha, a cliente, mamãe. E elas reconhecem os clientes. E elas querem que as clientes também reconheçam elas, sabe? Que bonitinhas. Pra saber que são as gêmeas, a Júlia e a Helena. Elas gostam bastante disso. Então, eu acho que as coisas começaram a ficar mais... assim, harmônicas. Acho que elas entenderam que além da mãe ser pediatra, alergista, imunologista, às vezes eu preciso de um tempo a mais no consultório porque eu faço a parte da estética. Então, assim, acho que tudo isso na cabecinha delas também. Eu acho que não deve ser fácil. Não. Né? Trabalhar com isso depois psicologicamente. Mas eu acho que elas conseguem já assimilar bem e entender um pouquinho melhor. Que gostoso. Deve ser até um pouco engraçado. Como que você vai separar e explicar isso para elas? Eu acho que sim. Cara, eu não sabia que você tinha essa parte da especialização em estética. Uhum. Você pode nos falar um pouquinho mais? Porque eu achava que você era só
pediatria, imunologista, alergista, e não sabia que você aventurou para a parte de estética também. Então, muita gente me pergunta isso, sabia? Porque, assim, eu fiz a pediatria, alergia e imunologia, pronto, né? Fiz a minha parte ali do meu ramo profissional, que é a minha área, minha prioridade. Porém, foi o que eu falei para você. Depois dos 6 meses, eu sentia que tinha alguma coisa que me fazia falta. Então, eu precisava desse autocuidado. E, na verdade, quando eu procurei o autocuidado, eu procurei particularmente para mim. Não foi para ninguém. Curioso. E aí, eu comecei a ingressar cada vez mais nessa parte da estética. E eu acabei me apaixonando também. Então, assim, não é uma profissão que eu acabo divulgando tanto. Mas eu realizo bastante. E eu gosto bastante. E muitas mães me procuram para fazer os procedimentos estéticos. Então, é isso que esse é meu público-alvo. Atingir aquelas mães no autocuidado. Elas se sentem seguras com você, ainda mais por você ser mãe. Eu acredito que aquele momento de autocuidado, de se embelezar, autoestima, é aquele momento que eu acredito que seja de desabafo também. Muito. De poder ter aquela confiança de falar, poxa, ela vai me entender nesse período que eu me encontro hoje. Sim, isso mesmo, é bem isso. É ajudar tanto não só as crianças, como também ajudar um pouquinho das mães. Deve ser muito gratificante de você ver ela saindo daquela metamorfose, né? Entrando uma lagartinha e saindo como uma borboleta. Muito, eu fico muito feliz. Ai, que gostoso, Ká. Eu tô com uma curiosidade aqui sobre um vírus novo chamado adenovírus, né? Algumas mães pediram para eu estar te perguntando sobre isso. Você poderia falar um pouco sobre esse novo vírus, especialmente em relação da saúde da pediatria? O adenovírus é um grupo de vírus, na verdade, né? Principalmente que acomete ali durante o inverno, primavera, verão. Muitas crianças acabaram passando por alguns plantões aí com a conjuntivite e acabaram falando, nossa, estamos com surtos de conjuntivite. E, na verdade, eram manifestações mesmo do adenovírus, né? Então, o adenovírus, ele causa sintomas tanto do trato respiratório, então tosse, laringite, as dores de garganta, as conjuntivites, pode evoluir para um quadro mais grave, como uma pneumonia, uma bronquite, e também pode atingir o trato gastrointestinal também, e vir aí com uma diarreia, com uma dor abdominal intensa. Por isso que é muito importante a gente ter um pediatra para quem a gente possa sempre estar tirando dúvidas, ou mesmo que não consiga a consulta, poder ligar, olha, está acontecendo isso, o que eu posso fazer até chegar o dia da minha consulta. Porque a gente sabe que às vezes a gente procura o plantão né, na hora da urgência, mas é importante que depois você procure o seu pediatra. Tendo aquela rotina para um acompanhamento. Isso, é isso que eu sempre falo, isso mesmo. E tem cura ou é um tratamento, um protocolo? Na verdade, por se tratar de um vírus, né, então é uma doença autolimitada, a não ser que ocorram algumas complicações, né, como eu disse, a pneumonia, enfim. Mas se não, é somente o tratamento clínico mesmo. O pediatra vai definir qual é o melhor tratamento para cada criança. Mas é somente tratamento clínico, não precisa de um tratamento todo especializado, ou enfim, não precisa disso. Eu acredito que deve ser a maior curiosidade, né? Já que tem falado muito desse vírus, até a questão da boquinha, da mãozinha também, né? Que eles colocam a mãozinha na boca. Pela transmissão, né? Pela saliva, principalmente. Querendo ou não, as crianças hoje, não só hoje, mas sempre em contato, né? A mão na boca, pegar um na mão do outro e colocar objetos na boca. Então, essa transmissão de saliva é o que faz a transmissão, principalmente, do adenovírus. E como que a mãe pode ficar em sinal de alerta, de ver alguns sintomas e já correr com a criança? Ela percebeu ali a febre, percebeu o olhinho aquele olhinho ramelando um pouquinho, né, a tosse persistente, uma dor de garganta, ou
né, que já dificuldade para poder comer, para poder engolir, ou mesmo a diarreia líquida, a barriguinha um pouquinho mais estufada, já são sinais e sintomas ali para ela poder procurar o auxílio ou ajuda médica. A gente sempre pede para observar a criança, né? A mãe, ela já está acostumada ali com aquela rotina, então o pouco que ela já observa de diferença, ela já manda mensagem ou ela já procura logo o plantão. Então, assim, esse cuidado todo de olhar, olha, eu percebi que começou a ficar mais, o olhinho mais com lacrimejando um pouquinho. Já é sinal? Muitas estão me perguntando isso. Nem sempre, às vezes pode ser só o excesso, às vezes, de secreção no nariz. Então, observa se esse catarrinho vai ficar, né, um pouquinho mais denso, mais espesso. Então, aí sim procurar mais um atendimento com mais urgência. Mais especificado, isso, mais né? especificado, isso mesmo. Cá, antes de a gente ir para as perguntas dos ouvintes, temos algumas mensagens aqui, uns comentários ao vivo. Adoro. Olha, boa noite aqui do Pedro, do meu pai, que ele tá em todas junto com a minha mãe. Esse é os meus fãs número 1, eu falo. A Dani Mendes Fioshi, Maria de Fátima Cunha, a Tati Vidotto, doutora Carol super profissional, a Jéssica Caneco, ama a doutora. Também amo. A Laurinha deve passar muito com você. Adoro. A Patrícia Cruz, melhor profissional não existe, amo. E não Muito a troco amiga. por nada, que é a mãe do Heitor, né? Isso. O Fernando Rossato, eu nem conheço, nem sei Não. quem que é. Tia Mara da Ascendência, tia Patrícia. Ai, que eu amo, tia Mara. E a Vanessa Moreno aqui com a gente, desejando boa noite também. Bem requisitada, hein, doutora? Você viu só? Que delícia. Muito querida. Isso é muito gostoso, né? De receber esse carinho. Isso acalenta cada vez mais o coração e faz a gente se encorajar cada vez mais a continuar na profissão e ver que a gente está no caminho certo. Uma gratidão eterna, Com né? certeza. De ver. Porque eu falo que os filhos são os nossos bens mais preciosos. Então, quando estou à noite, eu sempre tomo esse cuidado. Se é uma bala que eu sei que uma criança tem um pouco de alergia, porque a mãe já me alertou, eu já tento trazer alguma outra específico de bala para poder entregar, para não acabar com o Natal da criança, né? Isso mesmo. Então, eu sei que a partir do momento que a mãe entrega o seu filho para você, eu sei que é algo muito importante dela. Sim. Então, você não pode tratar de qualquer jeito, né? Sim, isso mesmo. E a confiança que ela deposita em você, não só com relação ao filho, mas também com relação à mãe. A gente tem que tratar os dois da mesma maneira, né? Ter paciência com a mãe também, porque, como você mesmo falou, às vezes a gente sabe que não é todo momento que ela vai conseguir realizar o tratamento. Exatamente. Eu tenho umas perguntas aqui dos ouvintes. Ó, vocês que estão nos acompanhando sabem que a gente sempre coloca umas perguntas possa os nossos ouvintes participar deste momento. Às vezes pode ser que eles queiram perguntar alguma coisa, tem um pouco de vergonha, ou que não tiver ainda oportunidade. Então, a gente seleciona algumas perguntas e fala para a nossa convidada da noite. Nesse caso, a gente separou umas 10 perguntinhas. Tá, que conselho de saúde você daria aos pais, especialmente aqueles com as crianças que podem ser mais propensas a alergias? Na parte de alergia, eu sempre falo que a genética ajuda bastante. Então, eu sempre questiono os pais, né, a respeito de se um deles apresenta ou já apresentaram alguns sintomas de alergia, porque isso já deixa com que a gente fique mais alerta, né? Na parte respiratória, eu sempre oriento também a parte de higienização da casa. Então, evitar que tenha cheiros fortes, com produtos de limpeza, evitar cortinas, tapetes, os animais. Os animais. Essa é a parte que sempre pegou lá em casa. Não só aqui, né? A gente estava conversando sobre isso Sim. aqui atrás. O meu irmão, ele é alérgico a pelo de gato, poeira, ele é rinite, bronquite, todos os ites da vida. Então, ele tem doce. Toda vez que a gente tem um bichinho, principalmente um gato, é o que mais se aproxima.
e é o que ele mais espirra. Mas tudo depende da predisposição genética, né? Ele pode sim ter o gatinho dele, ele pode sim ter o cachorrinho dele, desde que esteja ali bem escovado, que tome o banho, né? E depende também do grau e da intensidade da alergia que ele tem. Então, é lógico que cada criança é única, cada pessoa é única, a gente precisa avaliar cada um de uma forma diferente. Então, às vezes, o seu irmão ele pode sim ter o contato com o gatinho que ele não manifesta sintomas, mas ao mesmo tempo nós temos alguns pacientes que não podem ter esse mesmo contato intenso com o mesmo gatinho. Ele pode chegar perto do gatinho? Pode, mas se ele abraçar demais o gatinho, pode ser que aí ele pode despertar algum tipo de alergia. Então, esse é o cuidado e essa é a intensidade dos sintomas que a gente precisa avaliar. Tudo com cuidado e com cautela. Sempre cautela. Com o cenário atual, como você vê o papel das vacinas da prevenção das doenças, incluindo aquelas causadas por vírus, como o adenovírus? Bom, as vacinas, elas são importantíssimas na evolução, né, de todas as crianças, principalmente aí para erradicar a maioria das doenças e a gente poder realmente continuar e ter essa saúde mais presente, principalmente na fase ali pré-escolar, na fase escolar, que as crianças acabam pegando de tudo. Então, assim, é importantíssimo a vacinação, né? Eu sempre indico para todas as mães, eu sei, infelizmente, que tem mães que acabam não realizando o calendário vacinal, mas é lógico que a gente sempre explica a importância de manter as vacinas em dia. Porém, a gente sabe e respeita também, né, a opinião de né? cada um. Que é como nós estávamos falando até agora, né? É o bem da pessoa, então ela vai saber o que... Sim. Por mais que a gente sabe que é o melhor caminho, às vezes ela vai escolher qual que ela vai aplicar. Eu acho que essas realmente de saúde, como o adenovírus, do tétano, que as crianças têm que tomar, eu também acho que são as mais importantes. Eu acho que, na verdade, todas as vacinas, né, são importantes, principalmente para a erradicação, para poder diminuir ainda mais e ajudar no contato também. Mas a gente sabe que tudo depende de informação, como você está fazendo. Acho que esse trabalho é muito importante, porque isso acaba levando cada vez mais informações para todas as mães. E com isso a gente consegue alcançar cada vez mais a saúde das crianças. Isso é verdade. Tá vendo? Ó, na conversa também é informativo. Qual a importância para o bebê começar a introdução alimentar pelo método BLW? Eu não conheço esse BLW. Você poderia explicar também até para mim? Posso. Bom, na introdução alimentar, a gente tem alguns métodos de introdução alimentar. E um dos métodos é o método BLW. Esse método é quando a criança ela tem mais contato com o alimento. Ao invés de ser aquele alimento que é ofertado diretamente na boca da criança, o alimento ele é cortado em vários tamanhos para que ela sinta a textura, para que ela possa levar aquele alimento até a boca. Então, ela trabalha com a parte tátil, textura, sensação, né? A parte de mobilidade, de motilidade também para poder levar até a boca. Então, tudo isso é muito importante. Só que aí que está o problema, né? Quando a gente fala de método BLW, a criança pegar o alimento e levar até a boca, gera um pouco de medo. Por quê? O alimento ele está praticamente inteiro. Ele não está macetadinho, igual aquela a gente fazia antigamente, que a mãe fazia a papinha, sabe? Que é ofertada para a criança. Não, ele está em pedaços maiores. Então, a criança que vai pegar e vai levar até a boca para poder fazer esse método, que é o método BLW. Então, são vários tipos de cortes realizados no alimento para que essa criança pegue o alimento e sinta a textura e leve até a boca. E as mães, eu ficaria com receio, né, de como que a criança ia introduzir. Acontece muito esse receio, esse medo? Muito, muito. Principalmente por causa das avós.
Eu fiz isso no meu tempo e nada aconteceu isso. É bem isso. E, na verdade, não é a gente que escolhe o método. Eu sempre peço para as mães tentarem os dois métodos, né? Tanto de ofertar o alimento em pedaços para a criança, deixar com que ela se intere com os alimentos e, da mesma forma, dar com a colher, né? Então, eu peço para que ela faça os dois métodos. E aí, a criança é que vai optar por qual método ela vai decidir e gostar mais. Esse medo é super comum. As mães têm muito receio, por isso que existe a importância da gente explicar muito bem sobre os reflexos de prontidão, que são os reflexos de quando a criança ela realmente está pronta para fazer a introdução alimentar e que ela tem o reflexo gag. O que é o reflexo gag, né? Eu já não sei nada disso. Eu tô com uma cara, que é isso? O reflexo gag é o reflexo do engasgo. Então, quando ela coloca o alimento na boca e ela percebe a textura ou que o alimento está um pouquinho grande para ela e que está diferente do que ela está acostumada, ela faz como se fosse uma náusea mesmo, sabe? Então, ela joga aquele alimento para fora e ela mesmo percebe a textura. Ou ela maceta o alimento e coloca de novo na boca, ou ela despreza o alimento e espera para ver se tem outro pedacinho menorzinho que ela consegue colocar na boca. Então, a criança ela tem essa consciência. Na verdade, são reflexos. Entendi. Então, ele já vê e já é automático. Sim. Curioso. Eu vou começar a prestar mais atenção nos bebezinhos de 1 ou 2 aninhos. Presta atenção, vale a pena, vale a pena. E o método BLW é maravilhoso. Eu até sei quem foi que mandou essa pergunta e foi uma das que mais utilizou o método BLW. Eu acredito que você sabe. Que ela até mandou uma mensagem aqui nos comentários. Então ela mesmo. Tá, qual a diferença entre a alergia do leite e a alergia da lactose? Há diferença? Toda a diferença, né? A alergia à proteína do leite é a alergia à proteína que são, na verdade, 3 proteínas que compõem o leite, né? Não existe alergia à lactose, existe intolerância à lactose. Então, a criança ou o adulto, enfim, ela não consegue degradar, então o organismo dela não consegue absorver, né, o açúcar do leite, que é a lactose. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é diferente de intolerância à lactose. E quem não tem todo esse conhecimento acha que é tudo a mesma coisa. Muito. Principalmente, até não só as pessoas que são leigas, mas quando a gente vai comprar nos supermercados, eu acho que seria importante, né? Por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter profissionais capacitados em supermercados, em lojas, às vezes, que vendem produtos para crianças alérgicas, porque às vezes acham que é sempre a mesma coisa. E as mães sempre falam para mim no consultório: doutora, venderam um produto para mim 0 lactose, eu posso consumir? Não, porque é totalmente diferente. Seu filho tem alergia da proteína, não é intolerância à lactose. Então, é importante que saibam o que é um produto vegano, que não contém proteína do leite, e sim somente proteína vegetal, do que uma intolerância à lactose. Aqueles leites de amêndoas, eles são indicados? Sim, para quem tem alergia à proteína, sim, a não ser que a criança também tenha alergia a amêndoas. Se não, sim. Nossa, então deve ser até difícil para uma mãe poder mudar todo o cardápio quando descobre. Deve ser um novo universo também para saber os nutrientes, o que é tal quadro alimentar. É bem difícil. Por isso que, assim, a gente tenta dar todo o suporte, todo o apoio. Eu tento oferecer o máximo de explicação. Eu sempre peço para que, se tiver dúvidas, que me mandem as dúvidas, mas que precisam, sim, estar lendo rótulos. Isso é o mais importante. O que geralmente é negada a leitura, né? Eu falo, compra um óculos.
Tá ali, ó. É só você ler ali no E quadrinho. eles colocam, né, a letra muito pequenininha, né? É pra dificultar, eu acho. Que acaba realmente a pessoa tendo uma certa dificuldade pra leitura. Ou já que tem esse problema, eu sempre falo, se tiver um mercado de confiança, que tenha alguém lá que possa te ajudar a ler também os rótulos, ou que entendam os rótulos e que podem te ajudar, né, nas gôndolas, ou mesmo algumas lojas que já são capacitadas ou que já tenham produtos especializados já na área de alergia. Vai ajudar muito a deixar já no... Sim, mais fácil para as mães, né? Acaba É lógico muito. que são produtos um pouco mais caros, né? Mas ajuda bastante. Faz total diferença. Sim. A próxima consulta, a próxima pergunta. Eu tô até aqui já tentando já consultar já com a doutora, gente. Por que escolheu a pediatria? Quando a gente faz a faculdade, a gente passa por várias áreas, né? E acho que eu até acabei comentando um pouquinho aí com você. Eu acho que essa paixão pela criança, essa paixão pelo sorriso, pela força, pela garra que eles têm, eu acho que isso é o que mais me motiva. Porque eles são muito sinceros. Se eles gostam, gostam. Se eles não gostam, não adianta. Eu acho que é isso que realmente agrada ainda mais. A gente se sente que somos amados, né? Porque quando a criança gosta, ela gosta. Sim, isso é muito gratificante. E eu acho que é muito difícil algum dos meus pacientes que saem do consultório chateados ou magoados, assim, eles ficam muito felizes quando vão ao pediatra. Isso é muito bom. Tem muitos, acho que dos que estão aí na sua listinha, que perguntam, é hoje que a gente vai na tia Carol? Ai, que gostoso. Acaba sendo, acho que um passeio, né? É lógico que a criança não tá legal, né? Então a gente tenta deixar com que aquele momento ele seja o mais tranquilo, um momento que a criança ela se sinta bem também. Porque assim, ela já não tá legal, a mãe já tá super estressada, Preocupadíssima. e super preocupada, porque ela já passou noites em claros. Então, assim, o que eu mais posso proporcionar para ele, para a criança e para a mãe, é deixar um ambiente mais calmo, eu estar calma, com uma roupa mais alegre, com a aparência mais alegre. É lógico que às vezes meu dia não foi tão bom, mas eu preciso estar alegre. Então eu tenho que saber separar também, né? A parte também da mãe, que também estava às vezes estressada, da profissional que está ali. E como que é você usar o jaleco todo colorido? Porque eu vi a sua foto. Sim. E eu sou observadora, notei que atrás tem árvore, tem alguns bichinhos. Eu acredito que você deve criar todo aquele ambiente para que a criança nem percebe que está sendo a parte lúdica. Isso. Eu gosto muito da parte lúdica. Eu adoro. E o meu esteto tem um sapinho, um outro esteto tem um ursinho. Então, assim, eu deixo com que a criança participe da consulta. O palito ainda é aquele palito que tem saborzinho. Dentro do consultório é todo de safari. Então, eu coloco os adesivos. Eu peço para a criança me ajudar. Vamos lá pesar, me ajuda a ver o seu peso. Então, assim, eu sempre faço com que a criança participe da consulta. Então, isso acaba deixando, acho que, o ambiente mais tranquilo e lúdico. E eles acabam confiando ainda mais em você. E é incrível, essa parte do jaleco, muitos pais, quando chegam a primeira vez, eles já me olham assustada, assim. Aí Quem que é ela? Aí eles falam assim, nossa, ela não está de branco. Então, acho que isso já dá uma acalmada naquela síndrome do jaleco branco, né? Porque geralmente do jaleco branco, ou é o dentista, ou é, né, qualquer outro médico, né? Que acaba você vendo e a criança acaba criando traumas por conta do jaleco. Né? Da gotinha, da vacina. Todo mundo tá de jaleco branco, né? E eu não. Acaba criando isso. Sempre o jaleco colorido. Cada dia um jaleco diferente. Ai, tem isso também. Tem isso também. Ai, adorei, gente. Já pensa se chega lá e cada dia tá um com jaleco. Isso. Tem das princesas, tem do safari, arco-íris, tem de lápis de cor. Então, assim, eu gosto bastante de deixar as crianças à vontade. Bem colorido, né? Tudo colorido. E eu achei super legal que você usa esses palitinhos com sabor,
até me remeteu à minha infância. Quando eu passava mal de madrugada, minha mãe me levava sempre no Senhor Gato, que eu chamo ele de Senhor Gato até hoje, que é o seu Oswaldo, né? Que tinha farmácia, que era do Drogato, se eu não me engano. Sim. E também do seu Ernesto. Sim. E quando era criança, eles davam esse palitinho de sabor, que a gente queria fazer coleção, né? Cada um a gente queria de uma... Sempre quer. Com uma cor diferente. Isso. E o seu gato, ele dava um livrinho de legal. colorir. Então eu adorava ir nele por causa disso. Que legal, porque a maioria de alguns pediatras acabam dando ou um pirulito, que eu não acho legal. Não. Às vezes a mãe já não gosta de dar doce, já começa errado. Né? E outra coisa, a bexiga. Porque agora a gente tem bastante criança que tem alergia a látex. Então, tem muita criança que às vezes chega no consultório e pergunta: ô tia, você não tem bexiga? Não, aqui a tia não pode te dar bexiga, amor, porque tem criança que tem alergia à bexiga. Então, o palitinho, o desenho, lá no consultório tem desenho também que elas pintam, mas a bexiga e o pirulito não. A bexiga de estourar perto de mim, de mexer. Medo. Não sei o que aconteceu, se foi alguma coisa na infância, mas assim, se eu precisar mexer, a gente mexe, mas com aquele receio de estourar, sabe? Mas se eu tiver como escolher, realmente eu não quero trabalhar com a bexiga. Prefiro não. Eu prefiro não. Não sei por que vem isso. Uma coisa assim que, a hora que eu vejo, ela ali, eu aqui, já não dá muito certo. Mas essa questão de confiança de criança, eu acho muito legal. Porque quem aplica, às vezes, as vacinas, quando eu preciso, por conta da coluna, como o seu gato parou de trabalhar, é o seu Ernesto. Eu fico pensando até daqui a alguns anos. Porque eu tenho tanta confiança nele que eu fico tranquilo, que eu tenho que olhar. Então, ele até sabe que eu tenho que olhar onde que eu vou tomar qualquer vacina. E quando é nas costas, aí ele até coloca um espelhinho, assim, então eu me sinto muito confortável com ele. A confiança, né, com o profissional da saúde, isso é muito importante. Essa confiança, esse carinho é muito bom. E a minha mãe até dá risada. Ela falou assim: nossa, você vai tirar sangue, eu tenho que olhar. E eu tenho que olhar. Senão não consigo. Também não me pergunta. Ela fala que deve ter sido alguma trauma de infância que eu comecei a olhar. Eu falo assim: mãe, não é normal, né? Ela dá até risada. Não, mas se dá certo, tá valendo, né? Segue assim. Deixa assim. Cá, fala um pouquinho sobre a sua amamentação. Como que você conseguiu amamentar as gêmeas? Eu não consegui amamentar as gêmeas. Isso foi uma parte muito frustrante para mim, porque assim, eu prego muito a amamentação, né? E eu oriento muito a amamentação. Então, para mim, essa parte foi muito frustrante na minha vida como mãe. Eu tenho prótese mamária e por isso foi cortado o ducto, pode acontecer, né? E foi cortado o ducto mamário e por isso eu não consegui amamentá-las. Eu sei que eu não deixei de ser menos mãe por causa disso, assim como eu falo para outras mães quando acontece. Mas é lógico que a amamentação, ela é muito importante e é de graça e está ali à disposição da criança, oferecendo a maior imunidade que a criança pode ter, né? Afastando também e prolongando cada vez mais os riscos de ter doenças, principalmente alérgicas. Então, assim, é muito importante a amamentação. E isso é muito legal de ouvir, porque tem muitas mães que se sentem menos mães por essa questão, por bandeiras que outras pessoas colocam, né? Sim, sim. Quando acontece às vezes do agosto, muitas vezes, né? Eu às vezes publico também. No agosto dourado, eu sempre acabo expondo essa minha realidade, né? De não ter conseguido amamentar. Então, assim, foi uma parte ruim, que eu me senti mal, mas eu vi que eu não estava sozinha e que eu não fui menos mãe por isso. E é o que eu falo para as outras mães no consultório. Você não vai deixar de ser menos mãe por causa disso. Que lindo de ouvir. É obrigada. muito legal, porque você acaba inspirando outras mães que ou pode ter passado já por algum isso, problema, né? Isso. E que não conseguem, enfim, ou que precisam tomar alguma medicação e que não podem fazer, né, a amamentação.
É lógico, gente, eu não estou aqui falando que não é para amamentar, pelo contrário, né? A amamentação é muito importante e eu prego muito a amamentação. Mas para que também elas se sintam confortáveis e possam também chegar no consultório e me falarem, olha, eu não consigo, o que eu faço, onde eu posso procurar, qual é a ajuda. Então, a gente está ali para ajudar mesmo. Para que elas não se sintam culpadas, mas sim confortáveis. Isso. Quando uma criança é alérgica, existe a medicina alternativa com o uso de florais físico-quântico? Então, eu gosto muito dessa parte dos florais, eu gosto muito essas terapias alternativas, desde que tenha um profissional acompanhando essa criança. Então, assim, existe várias alternativas aí para alergias, mas desde que tenha um profissional acompanhando. Entendi. Como, em sua visão, é importante passar pela avaliação do osteopata se tratando da osteopatia pediátrica? Vamos lá. Acho que foi bem complexo. Não, eu gosto bastante. Pelo contrário, a gente tem... eu converso bastante até com uma osteopata que passa no consultório. Eu gosto bastante da osteopatia pediátrica. Ela ajuda, sim, muito, principalmente nas dúvidas, a lidar, os pais a lidarem com as cólicas, refluxos, torcicolos congênitos. Então, assim, vale muito a pena. Então, a ajuda dos fisioterapeutas, a osteopatia pediátrica, ela vem só para agregar, para complementar. Então, é muito válido. Eu gosto muito. Que legal. Crianças de 2 anos, pode fazer lavagem nasal com a garrafinha? Eu sempre oriento a partir dos 2 anos, né? Mas a lavagem nasal é muito importante. Ela previne muito os resfriados, as gripes, enfim, as sinusites, os ites, né? Os ites da vida. Ela previne muito. Então, assim, pode ser até papo de pediatra falando, mas é lógico que tem que ser realizado da maneira correta, com a pressão correta, para que não ocorram realmente as complicações que são as dores de ouvido, né? Que muitos otorrinos às vezes acabam criticando. Então, por isso que deve ser sempre feito de maneira correta. Eu procuro sempre orientar e explicar como é realizado a lavagem nasal com as garrafinhas. As minhas meninas realizam a lavagem nasal com as garrafinhas, elas mesmas realizam sozinhas, né? Porque cada um consegue ter a noção da pressão que estão realizando com as mãos, né? Quando a gente vai realizar numa criança, dependendo da força que a gente faz, às vezes ela pode sim ter dores de ouvido. Então, por isso que é importante ser feito da maneira correta e com a pressão correta. Para não ser de uma forma errada ou até muito invasivo, dependendo de como prejudicando aperta. Até mesmo os ouvidos, né? Entendi. Tosse alérgica pode ser sempre seca ou pode ser secretiva também? Normalmente ela é seca. E principalmente de manhã e à noite. Que é a hora que piora, né? Que as mães ficam loucas. Sim, acho que é por causa da imunidade também, né? Da umidade. Acho que a criança também fica meio... Na verdade, é porque acumula principalmente secreções nessa região da face e a hora que a criança deita é a hora que o catarro escorre pela garganta e forma aquele pigarrinho que fica incomodando. Então, por isso a importância de fazer a lavagem para que não acumule a secreção nessa região da face. Curioso. Aí, mamães, anotaram a dica também de como vocês saberem o que é uma tosse alérgica. Tá, antes de a gente ir para o último quadro, que é conhecendo melhor o nosso convidado, eu vou, mais uma vez, parabenizar os nossos patrocinadores, né? Que é a Imobiliária Cruzeiro do Sul, Supermercado Bandeiras, Agô Odonto, Xericharme, Cimafa, Pop Papelaria, Tatiana Vidotto, Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da Mulher, Érica Pico Calçados, Elegância Cosméticos e Perfumaria, Luance Produtos de Limpeza e Serviço, Tendência Moda, a Lojas da Mara, de acordo com seu marido é a tia Mara, e Johanna Rocha, Acessórios e Bijuterias, e do nosso cenário todo, que é a Lojas Real Móveis e Colchões, e a La Casa Presentes e Decorações. Esse quadro são perguntas assim, bem simples, rápidas,
que nós já estamos chegando no final. Que pena. Que delícia. Sim. Foi uma delícia, tá? Ai, eu amei te conhecer Também hoje. Gostei. Não conhecia, eu amei muito. As suas meninas, elas estão aqui. Eu adorei conhecer as famosas gêmeas. Sim. Mas antes de ir para esse quadro, eu tenho uma curiosidade minha. Como que uma mãe consegue identificar quem é a gêmea 1 e a gêmea 2? Por exemplo, a Júlia e a Helena. Eu acho que elas são bem diferentes, acho que fisicamente também. Não só pela personalidade, que são bem diferentes, mas fisicamente eu acho bem diferentes, mesmo não parecendo comigo. Elas são morenas, são mais puxadas pro pai, eu percebi. Sim, mas eu acho fisicamente bem diferentes, né? Uma um pouquinho mais magrinha, outra um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais... Elas sempre falam, é por causa da minha pinta? Ela já começa a se identificar. Mas a gente consegue, sim, diferenciar bastante. Por conta da personalidade Também, também? muito. Elas são muito diferentes? Muito diferentes. A Júlia é muito carinhosa, ela gosta muito de crianças pequenas. Agora, a Helena não, ela já é mais geniosa, ela já faz mais birras. Então, assim, a gente surta mesmo, sabe? Não só como na mãe, a gente tem que ser mãe também. Então, assim, ela faz bastante birra, ela te desafia mais, diferente da Júlia, que acaba cedendo mais. Acaba sendo um pouquinho mais tranquila para conversar. Sim. É uma curiosidade que eu tenho, porque às vezes eu vejo os gêmeos e tem mãe que comenta, né? Por exemplo, que quando um não tá junto com o outro, sentem falta, que acabam identificando a diferença, outros que acabam tendo um pouco de dificuldade, porque às vezes é muito igual. Eles sentem. Eu percebo que sim. A Júlia nem tanto. Eu percebo que ela é um pouco mais independente, assim. Esses dias até ela foi dormir na casa da madrinha dela e eu chorei bastante. Você sentiu falta dela? Senti, foi a primeira vez. E a Helena também. Então ficou eu e a Helena chorando em casa. E a Helena falava assim, cadê minha Júlia? Ai, que linda. Cadê minha Júlia? Então a Júlia é só minha. Ela tem que ficar comigo, mamãe. Então, assim, elas uma sente falta da outra. A gente estava conversando e falando assim, olha, cada uma vai ter um quartinho, uma da outra. Cada um com o seu. Não, mãe, eu tenho que dormir com ela. Elas querem ficar juntas. Elas não querem ficar gostoso separadas. de ouvir isso, Sim. né? Porque vê que as irmãs realmente são próximas, Sim, né? eu sou filha única. Então você não teve isso com o irmão. Então eu acho lindo. Eu e meu irmão, nós somos bem próximos. Que bom. Isso é muito bom. Somos 3 anos de diferença. Mas o sonho da minha mãe era ter gêmeos. E ela não conseguiu ter gêmeos. Mas aí eu nasci primeiro, depois veio meu irmão. E a gente é muito parecido. Verdade. Então quem vê acha que a gente realmente assim, veio próximos, né? Ou gêmeos. Porque com essa ligação. Com essa ligação. E quando a gente era pequenininho, chegou uma época que a gente ficou no mesmo tamanhozinho. E quem via perguntava pra ela, Elísia, eles são gêmeos? Olha e só. não era, mas era o sonho dela. Mas que realização, Realização. Né? Tá, vamos lá ao quadro, então, conhecendo melhor o entrevistado. Vamos lá. Qual sua palavra favorita? Palavra favorita, eu acho que é... sabedoria. É uma palavra muito forte. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Sempre em busca do saber, ainda mais na sua profissão, de como que você vai passar alguma informação para uma mãe. Acaba sendo a sabedoria. A sua cor preferida? Azul. Você gosta de azul? Mesmo não parecendo, né? Que sempre tá de rosa. Sempre tá de rosa, verdade. Mas o seu olho, ele é azul. Azul. Lindo. Obrigada. Que profissão diferente da sua você gostaria de seguir se não fosse médica? Acho que eu não saberia explicar outra profissão, não. Sempre não teria... foi medicina? Sempre. Não teria outra, não. Ela que te escolheu, não foi nem você que escolheu ela. Foi ela. Frio ou calor? Calor. Você é calorenta, você gosta de uma praia, então. Adoro. Frio, nem pensar. Às vezes, mas ainda prefiro o calor. O calor. Eu vi nas suas curiosidades, quando você me mandou, que você é apaixonada por filme assim, de bichinhos, né? Da Disney.
E eu também gosto muito da Disney. Mas eu queria saber algo sobre você. Qual é o seu filme preferido quando é o filme de criança? Difícil, porque olha... São muitos. Acho que você também fica nessa, né? Mas eu gosto bastante, acho que de Mulan. A Mulan. Acho que ela determina muito a força de vontade de correr atrás. Sim. Eu já gosto muito da Bela. Se for escolher entre uma das princesas. Sim, sim. Eu acho a Mulan muito guerreira. Então, acho que Mulan. Tá ouvindo, né, mães? Mulan também pra sua vida de mães, guerreiras. Ainda vão mais que alcançar não seu tem sonho. jeito, né? Querendo ou não, perguntar para uma mãe qual é o filme favorito, eu acho que se não for infantil... Eu tava tentando achar essa palavra, gente, infantil. Dei uma travada, de desenho. Eu não achava. Porque não tem como, a gente assiste todos os filmes infantis, né? Gente, um desenho que eu não consigo, eu tenho morro de dó, é da Marcha e o Urso. Eu morro de dó daquele urso, gente. A Marcha faz de tudo com ele é muito bobinho. É muito sapeca, né? Muito. Muito levado. E eu fico assim, morrendo de dó do urso. Porque ela faz de tudo com ele. Eu fico, olha só, a Marcha ensinando as coisas para Coisa errada pra pras ele. crianças. Fico pensando nisso quando eu Mas assisto. isso é de se pensar mesmo. Tem muitas mães que às vezes proíbem alguns desenhos justamente por causa disso, né? Tava ensinando as coisas erradas pros pequenininhos delas. O que você não gosta de fazer de jeito nenhum? Deixar as meninas para fazer algum compromisso. Porque acho que já dói todo o seu coração. Ai, se eu puder e se der para que estejam junto comigo, eu prefiro. Tanto é que você trouxe até elas também pra ficar pertinho. É, morando longe não tem como. Não tem né? jeito. Qual o seu passatempo favorito? Além de brincar com as meninas. Além de estar com elas, acho que assistir filmes, eu gosto bastante. Estar em casa, tentar descansar. Acho que é o mais importante. Acho que você acaba valorizando mais. É, o estar em casa. Se sentir em casa. Sim. Diga-me algo que seja verdade e que quase ninguém concorda com você. Achar que médico é rico? Acho que é o pensamento de todo mundo. Será que é por isso que eu tenho 3 especializações? Para tentar se encontrar assim no mercado. Eu quero mais essa. Mas é um pensamento que é errado até de pensar nisso. Mas a maioria pensa, né? Que médico já ganha bem. Nossa, mas pra que tudo isso? Mas Pra que trabalhar tanto? Pra que trabalhar tanto? Não precisa disso tudo. Mas não vê por trás. Não é só, né, por exemplo, em busca de uma independência, mas pelo amor da profissão. Sim. Porque há diferença de profissionais que estão ali que realmente juraram pela saúde, né, do Sim. ser humano, do próximo, e outros que a gente sabe que não está ali para cuidar do próximo. Sim. Até quando eu estava viajando, algumas mães precisaram e eu estava, sim, pronta para poder ajudar. Às vezes teve uma mãe que eu falava assim, eu não consigo ouvir o áudio, manda por escrito. E aí, então, assim, o que eu puder, e assim, lógico que a mensagem vai automática falando que não é o tempo todo que eu vou estar disponível, mas assim que eu estiver disponível, eu vou conseguir responder. E eu sempre tento responder assim que eu consigo. Porque eu sei que às vezes ali atrás sempre vai ter uma mãe que vai estar preocupada, ela vai estar angustiada. E uma palavra ou alguma coisa que eu falar, com certeza vai deixar ela um pouquinho mais calma. É aquele cuidado, né? Como eu já se conheço, fosse empático. né, a criança, né? Exatamente. Sabe que vai ser, não, é só uma medicação ou alguma coisa de formato natural. Sim. Que tá tudo bem. Aí É acalma até a mãe. Acalma. Cá, infelizmente acabamos o nosso programa. Estou muito triste porque eu amei você tanto como pessoa, como profissional também. Muito obrigada. Me senti em casa. Então eu fico feliz porque é algo que você ama fazer, se sentir em casa. Então, ficamos muito felizes aqui pelo Na Conversa, de você ter se sentido totalmente confortável. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
levando Obrigada. tanto conhecimento para tantas mães que estão nos assistindo. Obrigada, eu fico muito feliz e espero ter ajudado de alguma forma as mães também que estão nos ouvindo, né? E fiquei muito feliz em te conhecer. Ai, obrigada. Gente, muito obrigado para vocês que estão nos assistindo aqui, que ficou conosco até o final. Próximo episódio vai ser super especial, direto do Polo Norte. Eu espero ver vocês, espero ter as perguntas dos filhos também. Podem enviar, porque vai ser uma edição especial pros pequenos. Não vai ser para as mamães, não vai ser para as mulheres, vai ser para os nossos pequenininhos. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Um super beijo e até logo. Na Conversa, com Nayara Garcia. Oferecimento Imobiliária Cruzeiro do Sul. Compra, venda e locação de imóveis em Oswaldo Cruz e região. São mais de 2 décadas adquirindo conhecimento para proporcionar a você uma negociação mais simples, rápida e eficiente. Imobiliária Cruzeiro do Sul, na Avenida Brasil, 963. Telefone WhatsApp 18 3528 2239. Go Odonto. Canal, cirurgias, implantes, ortodontia, clareamento, lente de contato, restaurações e faceta dental. Go Odonto Unidade Oswaldo Cruz, na Rua Salgado Filho 258. WhatsApp 18 99630 5074. Deixe a sua casa mais bonita e confortável com produtos da La Casa Presentes e Decorações. Na La Casa, você encontra o que há de melhor no segmento de presentes. São muitas opções em peças decorativas, cama, mesa e banho e móveis, com produtos altamente qualificados e diferenciados. La Casa Presentes e Decorações, na Rua Armando Salles, 786, Centro, Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4087. Cheiro e Charme Modas, loja especializada em confecções, cosméticos e acessórios, onde você encontra as melhores opções em presentes e produtos para o seu dia a dia. Cheiro e Charme Modas, na Avenida Brasil 648, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 4222 ou 18 99615 4222. Cimafa, venda de materiais elétricos, hidráulicos, máquinas elétricas, ferragens e ferramentas em geral. Na Avenida Brasil 1296, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 3110 ou 99750 3110. Pop Papelaria, a maior e mais completa papelaria da cidade e região, onde você encontra brinquedos, materiais escolares, materiais de escritório, de informática, presentes, acessórios, cafeteria, além de serviços de xerox, encadernação, plastificação, impressão e digitalização. Pop Papelaria, na Rua Hans Klotz, 538, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 1991 ou 18 99810 1775. Tatiana Vidotto, fisioterapeuta dermatofuncional e saúde da mulher. Tratamento corporal e facial, depilação a laser e criolipólise. Agende uma visita pelo 18 99738 8230 em Oswaldo Cruz. Se você procura por sapatos elegantes, confortáveis e de alta qualidade, a Érica Piccolo Calçados Femininos é o lugar certo. Aqui você encontra uma ampla variedade de sapatos, bolsas e acessórios femininos multimarcas para todas as ocasiões. Érica Piccolo Calçados Femininos, na Avenida Presidente Vargas, 529, centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 7660 ou 18 99720 7660. Luance Produtos de Limpeza e Serviços. Na Luance você encontra os mais diversos produtos de limpeza para o seu dia a dia. Além de tratamento de pisos e limpeza em geral, somos especialistas no segmento de materiais para limpezas residenciais ou comerciais, com mais de 25 anos de experiência e atendimento de qualidade. Luance Produtos de Limpezas e Serviços, na Rua Armando Salles 990. Telefone WhatsApp 18 3528 3043 em Oswaldo Cruz. Elegância, perfumes e cosméticos. Aqui você encontra uma ampla variedade em perfumaria, produtos
produtos para cabelos, corpo e banho, unhas e maquiagens. Além de semijoias, bijuterias, bolsas, carteiras, cintos, lenços e muito mais. Visite a nossa loja e comprove. Você vai se surpreender com a qualidade dos nossos produtos. Elegância, perfumes e cosméticos. Na Avenida Brasil, 525, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4046. WhatsApp 18 9 9124 9001. Tendência, a loja da Mara. Na Tendência você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios, com estilos despojados e clássicos, nas melhores marcas e acessórios, com peças exclusivas que combinam com seus looks. Tendência, a loja da Mara, na Avenida Brasil 537. Telefone 18 3528 3407, no centro de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz agora tem Johanna Rocha Acessórios, uma loja de bijuterias e presentes contemporâneos, acessórios personalizados, letras de nomes, presilhas de cabelo, alianças em aço inox, correntes em malha no aço, prata 925 e um ótimo atendimento. Johanna Rocha Acessórios e Bijuterias, na Presidente Roosevelt 776, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone é o 18 99652 5863. Compre na Lojas Real Móveis e Colchões e tenha os melhores preços e condições de pagamento de Oswaldo Cruz e região. Precisa de móveis novos para a sua casa nova? É aqui na Real. Precisa renovar os móveis da sua casa? É aqui na Real. Armário, mesa, cama, colchões, guarda-roupas e muito mais. Não fique na dúvida. Aqui na Real você encontra tudo o que sempre sonhou. Visite as nossas lojas. Loja 1, Avenida Brasil 503. Loja 2, Avenida Doutor Miranda 781. Esperamos por você. O Supermercado Bandeiras faz parte do seu dia a dia. Em nossas lojas, você encontra variedade e qualidade na hora de suas compras. Tem produtos frescos todos os dias na feirinha, carnes de qualidade em nosso açougue, padaria com pão quentinho toda hora, além de pratos prontos na rotisseria e um bazar completo. Visite nossas lojas na Avenida Estados Unidos 25 e agora também na Avenida Brasil, número 8. E para deixar tudo ainda melhor, estamos comemorando nosso aniversário de 23 anos com muitos prêmios para você. No Supermercado Bandeiras, encher o carrinho é tudo de bom. Na Conversa, com Nayara Garcia.